Bem-vinda! Bem-vinda aqui ao Café com Fé, nosso encontro semanal aqui de devocional, sim, nesse Instagram de moda. Seja muito bem-vinda. Nós não vamos falar de vendas aqui, tá? Nós vamos falar sobre fé. E é algo que é muito importante, faz parte dos meus valores como pessoa e também, claro, que eu preciso trazer isso pro meu trabalho, né? E aqui nós nos reunimos para a gente meditar na palavra. Apenas, né? Nós não estamos aqui para poder falar de religião, né? Mas sim para a gente aprender sobre Jesus, o que a palavra nos revela e aprendermos juntas aqui. Quem tá aqui pela primeira vez, quem tá sempre aqui com a gente, todo um lugar aqui meio diferente. Acho que a luz tá boa aí. Vocês estão me ouvindo direitinho? Convidei vocês aqui para a área de fora da minha casa, pra gente ficar bem à vontade. Tudo bem? Vamos lá então. Se você quiser acompanhar Lucas 15, versículo 11, é a parábola do filho pródigo. Quem conhece? E depois quem estiver aqui pela primeira vez quiser falar, tá? Seja muito bem-vinda, tanto no Instagram quanto aqui no nosso devocional. Acontece toda terça-feira, 8 horas da manhã. Eu atrasei um pouquinho, gente, que eu tava fazendo o exame de sangue ali. E a pessoa soa toda, entendeu? Né? Um negócio que assim, eu não sei o que acontece, que eu desfaleço, eu fico branca. Agora, antes de entrar pro Café com Fé. Eu não sei, alguma coisa, algum impacto emocional aí que aconteceu, que o negócio nem dói, mas eu já, só de pensar, já... Aí passei mal. Primeira vez, bem-vinda, Lia. Seja muito bem-vinda. Tá convidada para participar do devocional toda terça-feira, tá? Ó, vou colocar aqui. Ó, nós não estamos aqui para falar de religião, nós estamos aqui para falar de fé. Eu busco não ser uma pessoa religiosa, mas uma pessoa espiritual, tá bom? Então não importa a sua placa, todos nós somos bem-vindos aqui. Café com Fé BH. Café com Fé BH, vou colocar aqui, é um Instagram só de devocional, tá? Então, o devocional no Café com Fé BH acontece... Opa, deixa eu fixar aqui. Se você quiser seguir, tá aqui, tá bom? Lá acontece segunda e sexta-feira. Quarta-feira, lá agora, vai ser por áudio no Telegram. E aí, lá no link do Instagram do Café com Fé BH, tem um Telegram pra você entrar, tá bom? O sol tá pegando aqui, né, gente? Tô arredando aqui, mas... Deixa eu ver. Se eu consigo esconder aqui Consigo esconder do sol. Foi. Bem-vinda, Ana. Bom, vamos lá fazer uma oração aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidas nessa manhã, louvamos o teu nome, pois o Senhor é o único que deve ser glorificado aqui nessa manhã. Porque se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui, nem vivas, nem respirando. E que possamos saber valorizar, não só em palavras, mas através das nossas atitudes, como essa história do filho pródigo que o Senhor deixou registrada na tua palavra, a verdadeira fé, manifestar a fé que salva, que cura, que transforma, que alcança a liberdade, alcança o reino do Senhor e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam de verdade. E ensina-nos a te amar, porque nem isso a gente sabe. E eu peço que o Senhor venha sentar aqui nesse lugar e assume o trono que é do Senhor. E eu estou aqui, me coloco como aprendiz e menor de todos, porque eu não sou digna de pronunciar essa palavra aqui. E eu peço que pela tua misericórdia, o Senhor venha nos instruir, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abrir os nossos ouvidos espirituais. E que não sejamos pessoas religiosas, mas pessoas cheias de fé, pessoas verdadeiramente espirituais. Só o Senhor pode nos guiar no caminho certo, para que possamos estar no centro da tua vontade. Ensina-nos como te agradar no dia de hoje, ensina-nos a valorizar o pão de cada dia, o pão de hoje que o Senhor já deixou disponível para a gente, e assim honrar o teu nome. Na mesma medida com que a gente fala o teu nome, a gente possa honrar o teu nome através da nossa vida, e que o teu nome seja santificado em todas as áreas da nossa vida, e em primeiro lugar na espiritual. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. E eu levanto essa palavra, que daqui sai espírito e vida. Está escrito na tua palavra que a letra mata, mas o espírito vivifica. E que não seja só mais uma live, que não seja mais um momento de aprender,
que não sejamos aprendedores, mas que nós sejamos as pessoas a qual o Senhor nos chamou para ser. Que o Espírito do Senhor venha nos vivificar, a mover a nossa vida para honrar e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A parábola do filho pródigo ensina a gente tanta coisa, né? A gente pode trazer vários parâmetros aqui. Deixa eu ver se vocês estão mandando alguma coisa. Não. Vários parâmetros. A gente pode levar ela para a vida financeira. O quanto que Deus nos orienta, né? Nos dá a direção para que a gente não padeça, para que a gente vença os obstáculos, vença as dificuldades. E o filho pródigo, de forma que objetiva, né? Vamos ler aqui para ver. Essa aqui é a terceira parábola que Jesus, se você for ler lá depois na sua casa, ele contou 3 parábolas que traziam o que ele queria ensinar. Ele queria ensinar uma coisa e contou 3 parábolas para ensinar essa uma coisa. Que há muita alegria no reino dos céus por um pecador que se arrepende e se move para esse arrependimento. Não pessoas que se arrependem de palavras, pessoas que têm o remorso e logo continuam fazendo as mesmas coisas. E aqui ele traz essa sequência do... É tão forte, Lucas, livro de Lucas, ele fala sobre a ovelha desgarrada, que ele tem mais prazer em uma ovelha desgarrada que está perdida, que reconhece que precisa de salvação, de libertação, que reconhece os seus erros, do que 99 justos, que se consideram justos, e não necessitam, acham, né, que não necessitam de arrependimento. Antes dessas 3 parábolas, eu estava lendo também hoje pela manhã, tem lá o preço do discipulado. O preço de fato que é ter vida com Deus, que é buscar intimidade. Qual o preço que a gente paga? Muitas das vezes a gente acha que não tem que pagar preço nenhum, né? Que ele já pagou tudo. Mas a gente está falando de preço espiritual, preço da vida, de entregar tudo para ele. E aí ele fala até que antes de entrar no filho pródigo, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, lá na frente, versículo 33 de Lucas 14, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Cara, que forte isso, hein? Que forte isso. Desagradar o nível de entrega, é tudo ou tudo, a vida com ele, né? Então é um nível de entrega que você tem que estar disposta a desagradar o seu filho, se for necessário. Porque a luz, ela não se mistura na escuridão. E muitas das vezes tem pessoas na nossa parentela que precisam de ajuda, que estão afastadas, mas que não reconhecem, não conseguem enxergar, porque o diabo ele cegou o entendimento das pessoas. É por isso que a própria palavra fala, né, que o meu povo padece por falta de entendimento, de conhecimento. Então as pessoas estão morrendo porque não sabem quem é Deus de verdade. Conhecem a letra, é o que eu falei na oração. Está escrito lá em 2 Coríntios 3. A letra mata, o Espírito vivifica. Então a gente está aqui lendo a Bíblia, você sentar e ouvir alguém falar, e não colocar em prática, de que adiantou? Nada. Isso vale para todas as áreas da nossa vida, né? Então que possamos valorizar cada letra que está registrada aqui. E depois, então, Jesus já dá essa dura aqui que está escrito em vermelho, Jesus ensinando. Vocês querem de fato ter vida comigo? Vocês querem ser parecidos comigo? Querem herdar a herança aqui nessa terra em vida e também a vindoura? Então você tem que estar disposta a desagradar pai, mãe, filho, filha, que seja, muitas das vezes até o marido. Não é confronto, mas é que as suas atitudes vão desagradar. Você vai mudar de rota e as pessoas ali têm uma outra visão e vão entrar em conflito, vão fazer chacota. Você vai respeitar, não é que vocês vão viver em brigas. Você vai respeitar, a pessoa vai te confrontar. Então a gente tem que ter essa consciência que isso vai acontecer. E quem não estiver disposto a renunciar a tudo, mas não é 99, é tudo, ele está falando aqui. Não pode ser meu discípulo. Ser discípulo dele é ser filho dele, é ter intimidade, é ter comunhão. E são partes da Bíblia que a gente não pode tirar, né? E só se apegar aos Salmos 91, Salmos 23.
E depois da parábola da ovelha desgarrada, que ele trouxe o exemplo, que quando ele foi em busca dessa ovelha perdida e a encontrou, houve muita festa. Deus se alegrou muito, Jesus se alegrou muito. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que forte. Uma pessoa que reconhece que ela não é nada, que ela não se apoia, né, na força do seu braço, vive na dependência. E viver na dependência é manifestar a fé também na hora que as coisas estão difíceis. E o que a gente tem confessado quando as coisas estão difíceis? Será que a gente está na dependência? Será que a gente está confiando mesmo nele? No dia que vem as ondas contrárias, como lá naquele barco que Jesus mandou os discípulos irem atravessar o rio sozinhos. Vão vocês que eu vou ficar aqui. E aí eles enfrentaram uma tempestade, acho que Jesus veio pela madrugada, eles acharam até que era um fantasma. E se desesperaram, e Jesus estava ali permitindo eles viverem aquilo, mas para ensiná-los a viverem da fé, manifestar a fé. E será que no momento de dificuldade a gente está de fato honrando o nome dele, manifestando a fé, na certeza de que a gente vai vencer, porque não há impossível para ele. E é até legal e bonito estar falando isso, né, gente? Mas a gente sabe que na prática não é fácil. Ontem eu estava falando lá no Café com Fé BH, quem estava lá? Estavam 7 pessoas lá na live sobre a desobediência de Moisés. E isso nasceu um temor muito grande, tá lá em Números. Depois você pode assistir a live lá, tá? Tá no livro de Números 20. Moisés, ele desobedeceu, ele não manifestou a fé, ele não fez o que Deus tinha ordenado ele a fazer. E poderia ser muito compreensível a atitude de Moisés quanto ao que aconteceu. Deus ele mandou Moisés falar a rocha que sairia água, e Moisés, ao invés de falar a rocha, ele bateu na rocha. E ele desonrou a Deus. Deus ele levou isso como uma afronta, como uma traição muito grande. E Moisés, ele não herdou a terra prometida aqui em vida, ele não entrou na terra prometida por conta desse ato de desobediência. É aquilo, quanto mais a gente acessa a palavra, quanto mais a gente acessa o conhecimento e não vive, a quem muito é dado, muito é cobrado, a gente vai sofrer consequências disso. E esse lado da justiça divina não é para ter medo, mas é para a gente ter mais temor quanto à grandeza desse Deus, desse Pai, né? E valorizar, porque a prostituta, quando ela foi diante de Jesus e jogou aquele perfume caro nos pés dele, ela muito amou, porque ela muito reconheceu o que Jesus iria fazer, ou a grandeza dele, a soberania dele. E quem reconhece de fato, de verdade, que ele é o único, sublime, soberano, criador do céu e da terra, que ele é o guia da nossa vida, que é muito fácil a gente falar. Deus é o primeiro na minha vida. É lindo, é maravilhoso, é muito bonito falar. Mas a gente precisa, muitas das vezes, parar e pensar, raciocinar. Será que eu estou honrando Deus de fato e demonstrando que Ele é o primeiro na minha vida através das minhas atitudes? Porque se eu for perguntar a todo mundo nessa live, até eu, enfim, qualquer pessoa, não só aqui, só quem é ateu mesmo vai falar aqui, né? Ou aquelas pessoas que acreditam em outros deuses, mas a maioria vai dizer, não, Deus é o primeiro da minha vida, eu sou o filho de Deus. Voltando aqui na parábola do filho pródigo, depois a gente tem a parábola da dracma perdida, que conta ali também, dentro de casa, ou seja, dentro da própria igreja, tinham pessoas perdidas. E nessa parábola, essa mulher, ela perdeu uma dracma que ela valia um dia de trabalho. Então, ou seja, tinha muito valor. Como o ser humano tem muito valor. E dentro da própria casa, ela perdeu aquela moeda. E dentro da própria igreja, tem pessoas perdidas. E aí, tem os evangelistas. E essa mulher, no lugar de um evangelista, ela ali começou a varrer a casa para procurar. Enquanto ela não encontrou aquela dracma, ela não sossegou. E ela acendeu uma candeia, uma luz. E o que é essa luz? É a palavra. Que Deus está nos dando acesso dessa semente, para que a gente venha dar frutos dela. E quando ela ligou essa candeia, e ela procurou, ela achou essa dracma. E ela ficou muito feliz de achar essa dracma e começou a comemorar. Ou seja, Deus, ele fica muito feliz
quando uma pessoa, ela de fato reconhece que não é nada, que ela precisa de ajuda, que ela precisa... Ela até muitas das vezes é específica, que ela precisa de ajuda no casamento, para lidar com o marido, que ela precisa de ajuda para administrar a loja, que ela precisa que Deus ajude a levantar pessoas, porque ela reconhece que tem certas debilidades, que ela quer fazer dar certo, mas que ela está pedindo a Deus ferramenta, não para Deus resolver ali as coisas, mas Deus me dá a direção, me dá o caminho, me dá o GPS que eu vou seguir. E eu reconheço que eu tenho sido negligente, eu tenho autorresponsabilidade, que eu não tenho agido da forma correta, como o Senhor esperava que eu agisse. Mas eu estou aqui clamando por misericórdia, por ajuda. Me ajuda a resolver essa situação. Eu quero resolver para honrar o teu nome, glorificar o teu nome. Tudo que a gente pedir em nome dele, a fim de que o nome dele seja honrado e glorificado, a gente vai receber a resposta. Mas se o que a gente está pedindo é em prol do nosso benefício apenas, do nosso bel prazer, conheço pessoas assim, que estão buscando ajuda de Deus, mas para simplesmente resolver um problema no casamento, apenas se dar bem com o marido. E o marido está no lugar de Deus e a pessoa nem percebe. É muito sutil. E as pessoas não reconhecem que ela precisa se arrepender e voltar, que a mudança tem que começar nela. E que ela tem que casar primeiro com Deus, para depois ela transbordar na vida do marido, para depois ela conseguir trazer o marido para a fé através do novo nascimento. Ela se torna uma nova criatura e ela transborda na vida do marido. E ela influencia o marido, que quer também receber essa luz que ela recebeu, e as coisas vão acontecendo, mas muitas das vezes a gente quer ali ir, né, na força do nosso braço, tentar do nosso jeito, e por conta dos deslumbres, do que vai acontecendo na vida, a gente vai esquecendo de contar com a ajuda de Deus, né, para nos auxiliar. E agora a gente entra aqui na parábola do filho pródigo, que fala também lá na frente sobre a alegria de um pai de ver o filho retornando para casa e reconhecendo que errou, que pecou e que ele não era digno de ser chamado nem filho. E tem gente que se acha digno de chegar diante de Deus. Cadê? Cadê? Cadê esse Deus? Cadê esse Deus aí que fala que faz na minha vida? Olha o que eu tô vivendo. Olha a situação. Você esqueceu de mim, né? Que Deus que nada. E se acha no direito ainda de cobrar ele, porque a gente já falou muitas vezes aqui no Café com Fé que ele não nos deve absolutamente nada. Ele não precisa nem de nós, para falar a verdade. Nem precisa de nós. O ar que a gente respira depende dele. E a gente precisa reconhecer que é pó, que é nada, diante dele. Não no sentido, gente, da gente ficar se cobrando, eu sou um nada. Eu não tô falando desse lado, tá? Eu tô falando diante da glória dele, num sentido espiritual. Porque, como pessoas, ele nos fez fortes, sim. E a gente só precisa puxar essa força que tá dentro de nós e manifestar, porque ele é um Deus forte. E a gente demonstrar o caráter dele. E a gente consegue demonstrar o caráter dele conhecendo ele, buscando mais dele todos os dias. E o filho pródigo, então, a gente sabe que ele quis herdar uma herança antecipada. E um certo homem, está escrito aqui em Lucas 15, 11, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, Deus não vai impedir a gente de fazer nada. Esse filho, se o pai se quisesse, ele não precisaria dar a herança para o filho antecipada. Ele estava vivo ainda, ele não precisava dar a herança para o filho. Mas de prontidão, vai ser feito como a tua vontade. E dessa forma eu também vou te ensinar alguma coisa, com certeza. Você quer a sua herança? Então toma posse dela. Então muitas pessoas também pegam a herança ali da cruz e vamos viver do nosso jeito a herança, a liberdade, a salvação que Deus nos trouxe através ali da cruz. E esquecem que a graça dele é de graça, mas a salvação custa a nossa vida, como a gente estava falando do preço do discipulado aqui no início dessa live, né? Então é como se esse pai é como se fosse Deus. Parábola, vocês sabem o que é, né? É história. Jesus, ele contava uma situação para tentar exemplificar o que significa o reino dos céus. Todas as parábolas que Jesus conta em Mateus, Lucas, é para exemplificar a missão dele e o que de fato significa o reino dos céus, o que de fato significa comunhão com ele, o que significa libertação, o que significa salvação, obediência, submissão.
E ele sempre trazia histórias do cotidiano para as pessoas assimilarem, para ficar mais fácil o entendimento, para fazer essa associação. Era um ótimo contador de história, um homem muito sábio, né? E poucos dias depois, então, o filho pegou, ajuntou tudo e partiu para longe. Que é isso que acontece com as pessoas que fazem do seu jeito, elas se afastam de Deus e vai para longe e continuam falando que Deus é o primeiro convidado, Deus é o primeiro a chegar aqui e por aí vai. Então, essa pessoa foi com seus bens e foi viver a vida do jeito que ela achou que deveria viver. E às vezes, no início, e o diabo ele é muito esperto, né? Ele não vai dar sinais na hora, ele vai deixar a pessoa curtir ali, ter essa sensação de bem-estar, aquele prazer momentâneo, rápido, porque a gente tá vivendo nesse mundo express. A gente quer fast food pra tudo. A gente quer fast food para respostas no WhatsApp, para respostas no direct, a gente quer fast food para um resultado, a gente quer tudo muito rápido, né? A gente não tem paciência para esperar mais nada e a gente começa a julgar as coisas e a terceirizar a nossa responsabilidade porque a gente quer tudo para ontem. Várias situações, academia, resultado, né? Eu me coloco nessa que eu tô aprendendo junto aqui com vocês, tá bom? Eu não tô aqui para acusar ninguém, eu tô me colocando, porque várias vezes eu quis e quero as coisas, gente, mas podia ser tão mais fácil, né? Poderia ser tão mais simples, mas a vida tem processos, a gente tem que viver. Você quer uma loja de resultados, você tem que viver os processos, tem que construir pilares, alicerces, para que essa loja venha a ter sucesso e fazer o que é chato. E muitas das vezes o seu perfil comportamental não quer fazer a parte analítica das coisas. Eu tenho até um toque de analítico no meu perfil, mas não é a ponto de ser tão metódica, organizadinha para querer os pauzinhos dos processos. Eu gosto ali do resultado, do comercial, enfim, mas não importa o que eu gosto, quem só faz o que gosta, tem a vida que não gosta, não tem a vida que não gosta, exatamente. E aí, então, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Isso aqui, gente, a gente levando para a vida financeira, me dá um temor, né? De que muitas das vezes a gente não visualiza o futuro e a gente vai ali gastando e a gente não se precaver, como a gente faz com o plano de saúde, como a gente faz com o seguro de um carro. E a mesma coisa na vida espiritual. A gente pode trazer esses dois sentidos. Na vida espiritual, muitas das vezes a gente vive a vida aqui como se não houvesse amanhã. Amanhã eu volto, amanhã eu peço perdão, porque Ele é muito bom, Ele é misericordioso. Eu vou fazer do meu jeito. Porque se acontecer é de Deus. A gente vai lá, aí quebra a cara, enfim. Então a gente acha que tem tempo. E o tempo é o ativo mais precioso que a gente tem na vida. E não podemos mais perder tempo. Porque Ele falou que Ele vai vir como um ladrão. E Ele não vai vir buscar ninguém que está se preparando. Ele vai vir buscar quem já está preparado. E não adianta depois a gente falar que não sabia. Porque ninguém parte sem Ele ter usado pessoas para anunciar a verdade sobre o Evangelho. As boas novas, as boas notícias. Que nos traz aqui em vida a plenitude, a paz. A gente alcança aqui em vida, sim, tudo aquilo que Ele preparou para cada um. Cada um ele tem um objetivo. E esse objetivo é maravilhoso, pode ter certeza que além, o marido que você tá buscando aí, que eu quero casar com ele, eu falo por mim, que eu quando adolescente, eu quero casar com esse, é esse que eu quero, gente, com namorada, não, é esse, e Deus devia ficar vendo lá assim, rindo, não faz nem ideia do que eu tô preparando pra ela, o que ela tá buscando, ela não sabe nem o que tá pedindo. Vale ou não vale a pena fazer aliança com alguém que já viu o nosso futuro? Vale ou não vale a pena ficar na dependência de quem sabe o que é melhor pra gente? Só que na hora da prática isso não é fácil. Se a gente pedir auxílio pra Ele nos mínimos detalhes, Ele vai auxiliar nos mínimos detalhes. Sabe uma coisa que eu tenho pedido ultimamente? Senhor, me ensina a ser mais doce no tratar com meu marido. Eu tenho uma personalidade forte. Senhor, eu aprendi com a minha amiga, não sei se ela tá aqui. Viajei pra fora e eu aprendi muito com a história dela. E ela falou que orou muito. Senhor, me ensina a ser mais doce no tratar, para respeitar mais o meu marido. Detalhes. Senhor, me ensina a ter doçura na minha fala, dentro da minha casa. Me ajuda. E aí, só que para isso a gente precisa reconhecer que precisa de mais doçura. Só que para isso a gente tem que parar de acusar, por exemplo, o marido e olhar para o próprio umbigo. Porque cada um tem a vida que merece.
Paulo Vieira fala isso, eu acho muito forte. Cada um tem a vida que merece. Nossa, mas que insensível! E Deus até auxilia o insensível, mas ele conta com os fortes, como ele falou com Josué. Levanta daí, meu filho, vambora, que a batalha continua. Não vão ficar de lenga-lenga, não. Você pode até chorar, vive o seu luto aí, mas levanta a cabeça. Vamos resolver esse problema, que ele é um Deus de solução. Não é um Deus de medo. E a gente pode se parecer com ele, se a gente buscar. E aí, voltando aqui pro filho pródigo, ele viveu a vida como se não houvesse amanhã. E veio dias de dificuldade. Vamos pegar como se fosse a pandemia, né? Veio aquele momento... Peraí, gente, só bloquear aqui, porque tem gente que tá aproveitando. Não sei se vocês já viram, as lives do Café com Fé, fica entrando gente pra tirar a nossa atenção da palavra, né? É isso aí. São os nossos inimigos tentando nos distrair. Acho que foi. Então, veio ali a pandemia, muita gente foi pego, assim... foi pego de surpresa e vocês viram que a ansiedade aumentou, a taxa de suicídio aumentou, porque muitas pessoas que se diziam de Deus, mas quando veio aquela dificuldade extrema, quando veio o deserto, não suportou, não conseguiu dar continuidade. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, gente. Se eu puder falar alguma coisa aqui nessa manhã, que a gente possa colocar nas nossas orações, a busca pela luz e o fogo de Deus habitando dentro de nós, o batismo com o Espírito Santo. Leia Atos 1, é real, a gente precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. E ele não vem de qualquer jeito. O Espírito Santo não vem só pelo que o Senhor Jesus fez naquela cruz. Nós temos que conquistar. A gente não merece o Espírito Santo. Mas se a gente se fizer escolhido, se a gente buscar se humilhar diante da face dele e desejar isso e demonstrar isso através das nossas atitudes, a gente vai alcançar o selo de Deus e nos tornarmos propriedade peculiar dele, particular, separados. Ele vai selar e não há inimigo que te pare. Pode colocar o seu nome na boca do sapo, podem fazer qualquer ritual que você vai balançar. Vai, porque também, gente, é uma guerra. É uma guerra, é uma batalha que a gente vive. E eu vou falar pra vocês que eu tava no monte esses dias. E a gente tava lá, eu e o chefinho, né, buscando, orando, de forma branda, Senhor, tenha misericórdia de nós. E de repente, que Jesus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E de repente veio um fogo, uma vontade de batalhar e guerrear as trevas. E a gente começou ali a orar forte e repreender a ação do inferno na nossa vida, na nossa casa, nessa mata virgem, que tem uma mata virgem aqui do lado. Em nome de Jesus, aonde tiver uma inveja, onde tiver um diabo escondido, o Senhor passa lá agora na casa. E foi assim, foi forte, que eu acho que os bairros, os vizinhos escutaram a gente ali. E assim, a gente tava muito conectado, sabe? Foi muito, muito poderoso, foi muito, muito forte. E é loucura. Quem passasse ali ia falar, que povo maluco. Que loucura que é essa? O que esse povo está fazendo? Mas as coisas de Deus é loucura mesmo. E quem é gente física não entende mesmo, não. E aí a gente foi ali, começou a lutar e batalhar e enfrentar os nossos inimigos. Nós não aceitamos vocês agora, da porta da nossa casa, da nossa cama, do nosso leito. A gente tava vendo um espírito de contenda, assim, sabe? Umas briguinhas que a gente não tava guerreando. E Deus chamou, acorda, batalha. Você precisa repreender o mal. Você tem feito oração para repreender o mal na sua vida? Ou tem ficado brandamente? Então você temos que atacar. Se os nossos inimigos estiverem vindo, como que nós vamos contra-atacar? Recuando? Deus me ajuda? Não. Ele nos convida a ser forte e corajoso e enfrentar os nossos inimigos. E ele é conosco. Ele vai na frente da batalha. Mas é uma parceria. E ali veio aquela, sabe, foi o próprio Jesus que orou ali, porque quando a gente acabou aquela oração, eu falei, gente, que oração forte. Ele tava sentindo frio aqui, orando, e Jesus, peraí, deixa eu interceder no meio disso aqui. Tá bonita a oração, tá legal, é isso mesmo, eu gostei. Bora atacar seus inimigos aí, que eles estão no seu derredor. Bora contra-atacar. E a gente fez uma oração muito forte, e uma oração feia, não é bonita. Você... Sai dos nossos caminhos agora, nós te repreendemos, não te aceito, em nome de Jesus. E ali a gente foi
Quando a gente voltou pra casa, meu Deus, nós acordamos ontem, foi anteontem, né? Foi domingo à noite. Ontem o dia foi assim, foi diferente aqui em casa, minha relação com meu marido, o trabalho, as coisas desenrolaram. E não foi, eu sei que não foi da noite pro dia, mas foi a fé manifestada, o poder da palavra, foi o contra-ataque. E aí nós conversando, né, eu e o chefinho, né? Falei, amor, a gente precisa fazer mais oração forte. Precisa contra-atacar mais os nossos inimigos. Porque eles estão aí, uma palavra que a pessoa lança de inveja, um olho, eu queria ter a vida dela, eu queria ter o casamento dela, enfim, qualquer coisa. Lança cargas negativas. E não é que isso vai penetrar na nossa vida, mas eles estão ali querendo nos abalar, sim. Mesmo quem tem o Espírito Santo, ele vai estar ali tentando enfraquecer essa pessoa, intimidar essa pessoa. E a gente não pode esconder atrás da pilastra, a gente precisa atacar ele. E não pode ser medroso, porque Deus não usa ninguém com medo. Até Moisés ele preparou para usar. Tá bom, Moisés, você tá com medo? Então vou levantar seu irmão. O irmão foi algumas vezes, depois que Moisés estava preparado, Moisés foi conduzir o povo. E o irmão não precisou mais ficar à frente, né? Então a gente precisa ter consciência. E resumindo essa história do filho pródigo, no final, que ele passou por essas dificuldades ali, ele quis comer com comida de porcos, né? Que aqui fala, chegou-se um cidadão, que ele teve grande fome e ele passou necessidade. Versículo 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Aí ele começou a trabalhar. Ele começou a apacentar porcos. E ele desejou comer aquela comida, porque ele não tinha mais nenhum de cair morto. E ele poderia ter, eu vou tirar minha vida. Tudo bem, ele viveu momentos de angústia e desespero. Mas o que aconteceu que é a chave dessa palavra? Ele caiu em si. Gente, o sol tá... Ele caiu em si. E aí, ele estava vivendo aquela vida, ele lembrou do pai. E Deus, ele permite situações, por exemplo, na pandemia, teve muitas pessoas que se batizaram, que entregaram a vida para Jesus, que reconheceram que ele é o único salvador, que sem ele a gente não é capaz de nada. E muitos se afundaram. Foi decisão. E o filho pródigo, ele caiu em si. Aqui versículo 17 fala, e tornando em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Ele, trabalhando com alguém, ele falou, cara, eu tô vivendo isso aqui porque eu quero. E voltando para a vida espiritual, aí você tá vivendo por um momento assim de desespero total. Peraí, quantas histórias na Bíblia Deus deixou registrado de pessoas como Jó, pessoas como José, que venceram e tiveram um nome honrado por ele e que conseguiram passar por uma dificuldade. Quantos filhos de Deus, quantas pessoas de Deus estão passando pelo mesmo, coisas piores do que eu vou buscar saber. Porque tem gente que nem tem consciência disso, né? Mas aqui ele teve uma consciência, ele teve a mente aberta. E eu tô aqui querendo comer comida de porco? Não foi isso que Deus me chamou para ser. Não tá isso que tá escrito lá em Gênesis. Tá escrito lá que ele nos trouxe para dominar sobre tudo. Eu tô vivendo isso aqui porque alguma coisa eu estou fazendo para colher esses frutos. Ele gastou tudo que ele tinha, ele viveu do jeito que ele queria e ele teve consciência. Só que se não tiver consciência, a gente vai continuar colocando culpa no governo, a gente vai continuar colocando a culpa no marido, a gente vai continuar colocando a culpa em Deus, nas guerras, nas inflações, no funcionário, no gerente, em todo mundo. Até no curso que você compra. Sim. Mas você não tem responsabilidade em nada, né? Não, você não... Tô fazendo de tudo já. Não, peraí. Se tem gente que... Vamos pegar no trabalho? Que tem gente que tem loja... Eu recebo muita mensagem no direct, tá? Isso é pra trazer uma consciência pra gente. Se tem gente que tem loja e tá bombando, e eu com loja não tô bombando, é porque tem alguma coisa que eu preciso desenvolver, que eu ainda não sei, mas eu vou me colocar à disposição. E a mesma coisa em relação à fé. Tem alguma coisa sobre a fé que tá faltando em mim. Tem alguma coisa no meu relacionamento em Deus que está em falta. E vou buscar dele. Eu vou pedir ele para mostrar as medidas do meu coração. Mostrar e apontar o meu erro, ainda que doa. Para ele me quebrar no meio. Mas para que de fato e de verdade eu tenha consciência para aprender de uma vez por todas a viver pela minha fé. E dar testemunho dessa situação que eu estou vivendo. Mas quantos não estão se afundando no problema?
E o primeiro ponto-chave da vida com Deus é esse aqui, parar e ter consciência. E aí a gente volta nas três parábolas que na primeira parábola que fala sobre a ovelha perdida, que ele falou que há mais louvor em um pecador que se arrepende do que 99 justos que não acham que precisa de arrependimento. Então tem gente que você conversa, não precisa, já me batizei nas águas lá atrás, não, já nasci no berço X, não, mas Deus é tudo na minha vida. Mas tá assim, comendo comida de porcos espiritualmente falando. A vida por dentro tá assim, tá um buraco. Se não deixar de viver pela emoção e parar para pensar, porque Deus nos ensina a pensar. Fé é aqui, fé não é aqui. Fé é aqui, não é aqui. E nós temos o poder de dominar a nossa mente. Só que eu sei o quanto é difícil, porque eu não consegui dominar a minha mente, eu tô falando por mim, tá? Eu não consegui dominar a minha mente para não passar mal no exame de sangue agora. E nem doeu assim. Por um tempo eu consegui segurar. Mas eu mandei mensagens para minha mente, meu psicológico, de que eu tava num momento de perigo. E que aí eu passei mal, suei todinha. E eu sei o quanto é difícil controlar a mente. É um trabalho, a gente precisa fazer tratamento, a gente precisa de ajuda, a gente precisa mergulhar mais nas escrituras. Porque aqui nós vamos conhecer desse Deus. O primeiro passo é entender quem é Deus para ter vida com Ele. E ele reconheceu quem era aquele pai. Que esse pai representa o próprio Jesus. Peraí, quantos empregados estão trabalhando ali pro meu pai? Tem abundância de pão e eu aqui morrendo de fome. Peraí, Deus prometeu para mim vida com abundância. Mas não é por conta dessa vida, e essa abundância é de dentro para fora, você sabe, né? É de dentro para fora. Que aí transborda na vida financeira, e sim, tudo é possível, desde que você honre o nome dele. E aí precisa dessa consciência, tem alguma coisa errada. Só que quem quer reconhecer que está sendo emotivo? Porque medo é ausência de fé, sabia? Medo extremo, medo é ausência de fé. Não vai com medo, não, trata o medo. Trata o medo, reconhece que precisa de ajuda. A gente precisa reconhecer. Levantar-me-ei. Aí ele começou a calcular o que ele ia fazer. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E vou dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Ou seja, ele teve consciência. Ele não ficou só na palavra. Tem gente aqui que pode estar tendo consciência de assumindo responsabilidade aqui de palavra. Mas será que vai sair daqui e vai começar a agir? Quantas vezes tem hora que eu fico até com vergonha de orar a Deus, já tem coisa que ele já falou pra mim fazer. E eu fico, Deus, me ajuda. Mas eu sei que você não quer ficar ouvindo mais eu ficar falando, né? Eu sei que você quer que eu aja. Acho que ele deve ficar rindo ali, falando, você não tem jeito. Ele não quer que a gente fique falando mais. Se a gente está tendo consciência daqui agora, nós vamos plantar para darmos frutos. Nós vamos agir. E aí ele começou a calcular. Então, o primeiro passo, consciência. Depois que ele teve a consciência, ele calculou o que ele ia fazer. E aí, nós vamos fazer mediante a consciência que a gente está tendo aqui agora. Que se você está vivendo uma angústia profunda, uma ansiedade, algo que você está ficando doente já, o cabelo está caindo, não tem nem cabelo mais. Está sentindo já dores no corpo, já está num estado muito avançado. Que eu preciso de ajuda. Eu não posso ficar aqui deitada, eu preciso buscar mais a Deus, preciso me humilhar mais. Eu preciso ali ter meu momento de oração, ficar mais tempo com Ele, me dedicar mais à meditação da palavra. Preciso fazer jejum, por exemplo, porque há castas de demônio que só saem com jejum e oração. O que eu preciso? Quais as armas espirituais eu preciso agir para sair dessa situação? Levanta, vai, calcula o que você precisa fazer e faça. Tem um processo. E não espere você ficar motivada para buscar a Deus. Tem gente que fala, eu queria tanto sentir vontade para ler a Bíblia. Começa a ler que você vai sentir vontade. Eu vou falar pra você de gravar vídeo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar gravando vídeo. Eu prefiro ao vivo isso aqui. Se deixar, eu vou ficando. Mas quando eu começo a gravar o vídeo, eu gravo primeiro, eu empolgo. E ali eu vou fazendo. E ali eu me envolvo com aquilo. Então, não espere se sentir motivada para fazer as coisas. Porque sentimento, as coisas que vêm do coração, não provém de Deus. O coração, ele é enganoso. Ele vai te levar pro buraco. Meu coração mandar, eu vou fazer. Cuidado. Jesus já instruiu aqui contra o coração também, que ele é enganoso. O coração que ele ensina a gente a usar é a mente. Então, eu não sei
eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Maiara, eu não sinto vontade de orar. E eu também, às vezes, eu não sinto vontade de orar. E tá errado, eu preciso dobrar os meus joelhos, eu preciso intensificar mais a busca para aquilo ali cada vez mais, eu ter sede daquilo. Eu preciso viver para ter sede, não ter sede para viver. Não é assim que funciona, né, as coisas do reino do céu. E ele falou que quem está batendo na porta, ele vai abrir. Tem uma passagem na Bíblia que eu não sei onde está escrito, gente, que fala, é tão forte ele falando, Jesus ensinando, que é um juiz corrupto. Que se alguém fica ali batendo todos os dias na porta, julga minha causa, julga minha causa, para esse juiz corrupto. Nossa, a pessoa ela ficou chata. O juiz, ele fala assim, nossa, resolve o caso dessa pessoa logo aí, porque vai ver se ela para de importunar, se ela para de me chamar. E aí esse juiz vai lá e julga a causa da pessoa. Se quem é impuro vai lá e faz o julgamento, dá a resposta, não é com essas palavras, tá? Dá a resposta para quem está buscando, quem dirá o justo juiz para quem está batendo na porta e pedindo. No tempo certo, porque é no tempo certo, ele não atrasa nada, é no tempo certo, ele sabe o tempo de tudo, e o tempo dele não é nosso, que um dia para ele é como 1000, 1000 é como um, então o reino dos céus é loucura mesmo, e a gente tem que buscar ele em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Na carne nós não vamos receber nada dele. Na emoção, no choro, nós não vamos receber nada dele. Porque quando ele foi curar a filha de Jairo, ele mandou todo mundo que estava chorando sair ao redor daquela cama. Gente, sai daqui. Não, a emoção não vai ajudar nada. Dá licença que eu vou resolver esse problema. Ela não está morta. Ele usou a fé. Sabe que estava lá chorando. O povo começou a olhar para a cara dele e falou assim, você tá maluco, né? Como assim? A evidência de que ela está morta? Tentaram impedir aquele pai de acreditar na filha. E Jesus foi lá, tirou todos os emotivos da sala, do quarto, e o milagre aconteceu. Então o milagre só vai acontecer quando a gente estiver consciente, lúcido, lutando por isso, para valorizar, e não mediante as nossas emoções. E aí ele falou nessa passagem, Jesus falou assim, quem dirá o justo juiz trazer resposta para um filho que clama e que pede, ainda que ele tarde, assim, ainda que a pessoa ache que ele está demorando. Mas a questão é, quando vier a resposta, terão fé para receber? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente pede. Porque nem sempre a gente está pronto para receber aquilo que ele está pedindo, não. Porque a hora que ele vem com a resposta, tem muita gente que deixa passar a oportunidade, deixa passar a bênção, porque não teve fé para receber e tomar posse. O que aconteceu com aquele povo no deserto? O povo clamou e pediu liberdade, libertação. E Deus falou, vou levar vocês para a terra prometida, vamos embora. Só que ele nem explicou as dificuldades, né? Mas só confia, vamos comigo. E o povo não teve fé para receber. Perdeu a bênção. Será que a gente vai ter fé para receber? Quando ele colocar no caminho a solução? O caminho é esse. O processo é esse. Vai, vive. Vive dia após dia. Faz o que tem que fazer. Porque eu tô aqui com você. Tô do seu lado. Ainda que você ache que eu tô em silêncio, mas eu tô aqui. Mas eu quero ver você agir. A fé. Eu me alegro com essas pessoas que mesmo chorando, elas vão lá e fazem acontecer. Ontem eu tava ouvindo umas alunas falando que eu achei tão legal, tá? Tinha 5 pessoas na live, eu tava ali fazendo a live. Minhas irmãs foram embora, todo mundo foi embora. Mas eu fiquei ali. E até o final, acho que ela ficou 4 horas de live, nunca tinha feito uma live e teve ótimos resultados. Eu fico imaginando a alegria de Deus, de Jesus, de ver um filho que persevera, um filho que acredita. Ainda que as pessoas falem que não, mas eu acredito. Eu acredito. Aí a pessoa vai lá e glorifica o nome de Deus. Aí depois todo mundo dá tapinha nas costas e fala, eu sabia que você era capaz. Então, o filho pródigo aqui, ele teve consciência, ele calculou o que ele ia fazer. E aí, o que você vai fazer com o problema que você está vivendo? Será que, ao invés de ficar buscando para Deus mudar o seu marido, será que não é você que precisa mudar, não? Será que você precisa agora agir para sua mudança, não? Cuidar mais de sua vida espiritual para transbordar na vida dele? Será que você que está pedindo aí para as vendas melhorarem? Será que não é você que tem que ter uma venda ativa? Ir lá e fazer essa venda acontecer, não? Mas eu estou desanimada, mas e aí? Então você vai colher só derrota mesmo, se você der ouvido para os problemas. E aqui o filho pródigo, ele estava calculando visão de futuro. Se eu for lá, e ele falou, vou levantar e vou ir lá com meu pai. Vou falar que eu pequei. Já não sou digno de ser chamado de filho. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o pai e moveu-se de íntima compaixão.
E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu. E ele fez o que ele falou que ia fazer. Pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Mas o pai, versículo 22, Lucas 15, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, a melhor roupa, porque as coisas dele são as melhores. Trazer a melhor roupa e veste ele. Põe ele um anel, põe na mão dele um anel, a minha aliança com ele. E a sandália nos pés. Porque quem andava descalço na época era escravo. Você está livre. Você está livre porque você veio até a mim. Você só não ficou lá murmurando e chorando, reclamando da situação. Você não ficou entregue para o problema. Você teve consciência e você veio até a mim. E você com humildade reconheceu o seu erro. E que você não é digno de nada. Você reconheceu. Mesmo eu te amando muito e eu quero te dar o melhor, pelo menos você reconhece que não é digno disso. E muitas das vezes a gente acha que é digno de alguma coisa, né? Digno de nada, que nós somos maus e pecadores. Nosso coração é mau. O próprio Jesus fala, não há um justo sequer. Nós somos maus. E tem gente que fala, mas eu sou uma pessoa boa. Então que ele fala que quando muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, fiz isso e aquilo em teu nome, me salva. Apartai-vos de mim, que eu não te conheço. A maior glória do ser humano é honrar o nome dele aqui, receber tudo que ele tem preparado aqui e na vida vindoura estar diante do trono e ele dizer, eu te conheço. Ah, você eu conheço. E para ser conhecido por ele, minha amiga, vou te dizer, você precisa ser conhecida no inferno também. Porque quem é conhecido pelo rei é conhecido no inferno, porque você se torna uma ameaça para esse planeta. Porque uma palavra que ajudar alguém, você pode multiplicar a 30, a 100 por 1. Muitas pessoas podem ser alcançadas através de uma vida que foi transformada. Olha o que aconteceu com o Gadareno. Eu estava assistindo no... Não sei se vocês têm Play Plus, as melhores cenas da novela, as cenas de Jesus. Gadareno, um homem, ninguém dava nada pro cara. O cara morava dentro do cemitério. Quem olhava para esse cara falava, gente, esse é um homem, não tem jeito para ele não. E Jesus atravessou aquele mar revolto, tanto que dormiu no barco, né? E os discípulos ficaram malucos, para salvar aquele homem. E aquele homem queria seguir Jesus, eu até arrepio. Aquele homem, quando ele foi curado, ele viu o amor de Jesus e falou, cara, eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Não importa quem vai ficar aqui nessa cidade, eu nasci aqui. Mas eu quero te seguir, cara. Você não existe. Eu quero te seguir. E Jesus virou para ele e falou assim, não, você não vai me seguir. Volta para sua casa e conta para todo mundo o que eu fiz com você. Glorifica o nome de Deus através do que aconteceu com você. A sua vida, se você leva o nome de Deus, é uma responsabilidade, minha amiga. Ela tem que honrar o nome dele. Você não pode ser uma pessoa que as pessoas falam, lá, fica falando que é de Deus, mas olha a vida que tá levando. Fica falando que é de Deus, olha o que ela fica postando na internet. Fica falando que é de Deus, olha como ela tá me tratando. Ela diz que é crente, né? Ou ela diz que é católica, ou enfim, não sei sua religião. Mas pra ser crente assim, eu prefiro ficar na minha aqui. Tá envergonhando um péssimo testemunho para Deus. Nós temos que ter muita responsabilidade, porque nós temos obrigação de quem é cristão de verdade, de honrar o nome dele. E a gente precisa batalhar, porque não vai ser da noite pro dia, para ele agir em todas as áreas da nossa vida. E aquele homem, ele foi uma ameaça pro inferno. Ele estava escravo, só que agora ele era livre, e a missão dele era espalhar por Gadar, evangelizar Gadar. E uma pessoa salva, ela é uma ameaça para o inferno. Então, se você quer ser conhecida por Deus, você precisa estar disposta a enfrentar o inferno, porque você vai ser conhecida lá. Porque quando uns homens tentaram imitar a fé de Paulo, libertar um homem que estava endemoniado, juntou 3. E começou a imitar Paulo. Pegaram cruz, pegaram um monte de coisa. O diabo riu da cara daqueles 3. Deu uma surra nos 3. Quem que vocês estão pensando que é? Paulo eu conheço. Jesus eu conheço. E vocês? Quem são vocês? Vocês são mais que escravos meus. O que vocês estão pensando? Que vocês têm poder para libertar alguém do inferno? Vai ajudar vocês primeiro, em outras palavras. Né? Deu uma surra. Aqueles homens saíram pelados. Vocês já leram isso lá em Atos? Pode jogar lá em Atos depois para você ler.
Tentaram imitar a fé de Paulo. Paulo não libertava ninguém por nome de si mesmo. Era no poder de Jesus. E Paulo era conhecido no inferno. É forte isso, né? É forte, mas às vezes é uma coisa que a gente não para prestar atenção. A gente só pega no Deus é meu pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas tá faltando as coisas, cadê o Senhor é meu pastor? Ele é pastor da ovelha que ouve a voz dele, né? E aí então aquele pai recebeu aquele filho com roupas novas, a melhor roupa, um anel que era uma aliança de um casamento. A gente sela uma aliança aqui agora. Meu filho, eu não importa o que você fez, não tô aqui para te julgar. Importa que você se arrependeu e voltou. Importa que agora é vida nova, daqui para frente. Você é livre. Toma essa sandália. Você é livre para pisar em escorpiões, serpentes. Agora a gente tem uma aliança. A gente tem um relacionamento. E aí ele mandou matar um bezerro. Vamos fazer uma festa. Porque esse filho estava perdido e voltou. E há festa nos céus por alguém que reconhece que precisa de mudar, precisa de libertação. Então, a reflexão aqui é a gente se enxergar e reconhecer que se há alguma coisa na nossa vida que não está indo bem, há algo que nós precisamos ainda fazer, mover. Então, se Deus está permitindo isso, é para chamar a nossa atenção de que a gente precisa buscar mais, orar mais, fazer uma aliança com Ele, porque o inimigo está tendo acesso. E a gente precisa contra-atacar. E só conseguimos contra-atacar se a gente estiver munido das vestes dele, das sandálias dele, do poder dele, em comunhão com ele. Porque ele que vai lutar. Ele vai nos usar, mas ele vai lutar junto com a gente e vamos vencer a guerra. Se a gente crer. E crer não é de falar. Crer é obedecer, sair daqui e fazer alguma coisa com essa palavra que a gente está ouvindo. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada pelos ensinamentos, pelas preciosidades que a tua palavra tem e nos revela. Daria pra gente ficar aqui o dia inteiro, né? Porque um versículo a gente pode ir ligando no outro. E o Senhor é tão cuidadoso que o Senhor se preocupou nos mínimos detalhes. Já sabia tudo que a gente ia viver aqui, para que a gente não passasse pelo mesmo que muitos passaram. Na época, não existia a Bíblia. Nós somos muito privilegiados de termos esse manual de instrução. Ensina-nos a valorizar esse manual, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos nessa caminhada, porque não é fácil. E o Senhor não falou também que ia ser fácil. Mas nós estamos buscando facilidade, estamos buscando poder. Reveste-nos o teu poder, nos liberta. Se tem alguma coisa na nossa vida que está escura ainda, que a gente está combatendo, achando que está certo, repreende-nos. Aquele que tem fé para orar assim, que o Senhor pode repreender, que o Senhor pode cortar no meio. Se for para aprender, Senhor, o Senhor venha nos dar a direção correta e nos ajude a não padecer no meio do deserto. Fortalece-nos, como Davi orou, que os nossos pés estejam em tua casa todos os dias da nossa vida. E nós buscaremos isso com a tua ajuda, com o teu auxílio. Louvado seja o teu nome pelos ensinamentos aqui. Agradecemos. E agora nós temos consciência de que se há alguma coisa de errado, a gente precisa parar, respirar. Porque muitas das vezes o Senhor quer que a gente descansa, né? Às vezes a gente está reclamando que está cansado. Não, mas descansa. E a gente no descanso vai conseguir refletir, pensar. Então que o Senhor venha trazer em cada mente aqui, em cada subconsciente, o que o Senhor quer de nós, aonde o Senhor quer que a gente esteja, com quem, as pessoas certas, no lugar certo, para a gente poder estar no centro verdadeiramente da tua vontade. Nos dá as estratégias, nos dá o mapa, como o Senhor deu para Noé, como o Senhor deu para Moisés, na construção do tabernáculo. O Senhor deu a medida de tudo. Nos dá até as medidas, não seja o nosso GPS, para alcançarmos o batismo com o Espírito Santo, o fogo eterno do Senhor, e que esse fervor venha transbordar, e que não sejamos só nós beneficiados, mas todas as pessoas ao nosso redor, e quem assim o Senhor quiser abençoar através da nossa vida. E tudo que nós estamos pedindo é para glorificar, santificar o teu santo e poderoso nome. Abençoa as pessoas que ainda vão ouvir essa live, e que o Senhor venha dar sinais, e que o Senhor venha fazer aquilo que o homem não pode fazer, que é convencer, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, pessoal. Ai, obrigada. Você não imagina o quanto eu estava precisando dessa palavra. Amém. Agradeço ao Salvador. Ele que está vendo o que você está vivendo aí. Ele que está derramando esse ouro no seu coração. Agora valoriza, hein? Deus abençoe você.
Jesus veio para os doentes pecadores, para isso precisa de arrependimento. É isso aí. Verdade. Você é realmente usado por Deus. Tenho certeza. Amém. Tomam posse. Orem por mim, por favor. Vai ficar 9 meses em missão, Piauí. Realmente é isso. Para ser conhecido no céu, temos que ser reconhecido no inferno. A atitude nossa pode mudar vidas. Verdade. 3 vezes que ouço a respeito do Gadareno essa semana. Que forte, né? Então, alguma coisa Deus quer te ensinar aí. Tá faltando agir. Não fique só porque a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Coisa linda ouvir. Obrigada. Deixa eu ver. Isso aí. Então tá, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.